Oh, meus irmãos, a paz do Senhor, shalom, shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Estamos falando aqui do nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit de Lajinha, Minas Gerais, mantendo aqui no sul capixaba e leste de Minas as nossas aulas de teologia, agora pelo sistema EAD, Ensino à Distância. Esse é o nosso símbolo do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantém o Seminário Teológico Tabernáculo, Seminário Teológico Bereshit e Faculdade Bereshit. Temos todos os cursos, esse curso é o curso básico, nós estamos na aula de liderança cristã. Falar de liderança cristã é um assunto bem pertinente nos dias atuais, né? Porque nós estamos nesse tempo aí de muitas falsas lideranças, né? Lideranças impostas, liderança que não tem a direção de Deus. E nós estamos falando aqui nessas aulas todas até agora, vamos para a sexta aula. Na aula passada falamos da liderança de Jeremias e da liderança de Gideão. Nós já falamos de Moisés, já falamos dos mitos da liderança, falamos da introdução sobre liderança, mas uma coisa está bem clara para nós até agora aqui. Liderança tem que ser chamada. Ninguém deve se arvorar em líder. Eu agora vou ser o líder, vou fundar uma igreja aqui, vou fundar um trabalho. Tem que ser chamado de Deus. Deus é que chama, Deus é que vai incitar. A Bíblia diz no livro de Juízes que Deus começou a incitar Sansão ele morava lá na região de Zorá e Estaol. Começou a incitar em Maanedã. Quer dizer, a incitação de Deus para a coisa é que faz a coisa fluir, né? Então o líder precisa saber que se o Senhor está chamando, ele vai preparar, vai qualificar, vai adestrar, porque ele vai à frente. E até agora nós ficamos bem cientes de que o líder de Deus, ele tem na mente que o Senhor é contigo, ele tem um cheque em branco, ele representa Deus. Hoje falaremos da liderança de dois camaradas, Paulo e Davi. Primeiro falaremos do Saulo que virou Paulo, né? A história do Saulo. Vocês sabem que Saulo nasceu pouco mais depois de Jesus. Quando Jesus morreu, logo depois Saulo se converteu. No ano 49 ele estava no Concílio de Jerusalém, ele estava lá naquela cidade, no Concílio de Jerusalém, quando eles decidiram as questões acerca da religião, né, cristã. Como eles iam fazer para começar a passar as direções e as orientações para as igrejas que estavam nascendo e criando, com as viagens missionárias, que os apóstolos foram perseguidos em Jerusalém, todos saíram, só ficaram os apóstolos. O Ide foi embora, né? E anunciareis o evangelho em Judá, em Samaria, até os confins da terra. Então, Saulo de Tarso presenciou a morte de Estevão, entregaram as vestes de Estevão na mão dele, ele estava participando daquilo, e depois começou a atacar a igreja em Jerusalém, o pessoal chamado do caminho, né, ou então chamado de cristãos, primeira vez em Antioquia, e ele vai para Damasco para matar gente na sinagoga. No meio do caminho, ele encontra-se com Jesus, que diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. E ele vai para Damasco, na rua direita, e lá vem então o Ananias, e ele então recebe o batismo com o Espírito Santo e começa agora a fazer a obra do Senhor Jesus. E ele, Paulo, também é um dos mais preparados que nós temos. Um líder preparado do Velho Testamento, Moisés. Do Novo Testamento, Paulo. Paulo era criado aos pés de Gamaliel, né? Ele estudado, ele era da cidade da Cilícia, de Tarso, da Cilícia, uma província romana. Ele era cidadão romano, ele tinha todas as credenciais para fazer a obra do Senhor Jesus, tinha bagagem, tinha instrução, tinha conhecimento, não tinha medo, né? E ele, mas tinha um passado terrível, e às vezes um passado de uma pessoa pode atrapalhar o mesmo a fazer a obra do Senhor. E Paulo conseguiu se desvencilhar disso. Ele dizia: eu sou o menor dos apóstolos, eu nem posso ser chamado de apóstolo, que eu persegui a igreja de Deus, mas eu farei essa obra do Senhor, né? Ele não se omitiu quando o Senhor o chamou. Quando ele estava indo para Damasco, que ele caiu por terra e disse: o que queres que eu te faça, Senhor? O que queres que eu faça? Ele se prontificou, exatamente, entendeu? Ele não ficou arrumando desculpa. Ele apenas falou: o que queres que eu faça, Senhor?
ele logo se apresentou, mostrando que ele estava numa posição inferior. O grande Paulo, né, agora está quedado. Ele diz em 1 Coríntios 15:9 que eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então o passado de Paulo não atrapalhou ele a fazer a obra do Senhor. E tem liderança que o Senhor está chamando, está mostrando a ela que tem que fazer a obra, e ela fica pegada no passado, né? Pensando que ela não tem condição, ela não é apta, ela não pode fazer, ela não pode participar, não pode determinado tipo de coisa, porque ela não tem condição. Por quê? Porque ela tem um passado que condena. O passado pertence a Jesus. O diabo também quis fazer isso com Lutero, lá na Catedral de Wittenberg, quando ele estava lá descobrindo a Bíblia, dizendo que lá que o justo viverá pela fé. Diz que o diabo se apresentou e disse: você não pode fazer isso, que você tem um passado terrível. E começou a apontar pecado. Ele disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E Paulo mudou somente porque depois, na primeira viagem missionária, ele levou João Marcos. Ele, Barnabé e João Marcos. Esse João Marcos voltou depois de Perge da Panfilha, por ali, pela Antioquia da Pisídia. Ele voltou, ele abandonou Paulo. E na segunda viagem, Paulo não quis ir mais com ele, foi com Silas. Barnabé foi com ele para Chipre. E na terceira viagem também não. Mas depois, no meio da coisa, da história de Paulo, acho que na terceira viagem mesmo, ele já começa a falar: manda-me João Marcos, que eu preciso dele. Esse João Marcos é o mesmo João Marcos que não quis seguir com Paulo, mas que escreveu o Evangelho de Marcos, no qual o Evangelho é tipificado Jesus como servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, o passado da pessoa não pode condená-lo, porque o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Então, a liderança de Paulo, nesse ponto aqui, falando de passado, ele mesmo esqueceu do que João Marcos tinha feito a primeira viagem, na segunda, ele não deixou ir na segunda, mas na terceira está chamando já. Quando vocês virem, traz aí o João Marcos, eu preciso dele, ele é muito útil no ministério. Então, ele não recusou mais Paulo, depois não recusou continuar com o apoio de Marcos, João Marcos, né, chamado de Marcos. Ele mostrou Jesus como servo fiel. Davi também teve esse problema. Davi foi escolhido para Deus para ser o comandante do seu povo e para ser a cabeça administrativa do governo. Sua história de vida era de pastor. E pastor era uma profissão renegada naquele tempo, né? Por exemplo, no Egito, o pastor era abominação. Quem era pastor de ovelha era abominável. Nenhum egípcio era pastor de ovelha. Todos os pastores das ovelhas dele, do gado dele, eram de fora, era estrangeiro. E Davi, mesmo sendo pastor, que era o menor, que cuidava das ovelhas, ultrajado por Eliabe, seu irmão, né? Por que você está xeretando aqui nessa guerra, Davi? O dia que eu chego lá levando para saber a notícia dos irmãos dele, né? Que eram 3 irmãos que tinham mais de 20 anos, Eliabe, Abinadab e Samar. Davi era o 7º ou 8º, ele devia ter uns 15, 16 anos. Ele foi levar então as quitandas que o pai mandou para saber a notícia. O Eliabe falou com ele: por onde você deixou aquelas poucas ovelhinhas suas e veio aqui para ficar vendo aqui o Golias ficar humilhando a gente aqui? Você veio para cá fazer o que aqui? Né? E Davi então falou assim: esse incircunciso aí vai ficar humilhando o exército de Deus? Vocês não reagem, não? E apresentou-se a Saul para combater o gigante, né, de 6 côvados e mais palmos. Né? Então, a história de Davi é que mesmo que ele tinha essa profissão relegada, ultrajante de pastor de ovelhas, né, que era desdenhada, ele atendeu o chamado do Senhor, se prontificou e foi um homem de sucesso. Depois falaremos mais sobre ele. Então, quando Deus chamar você para uma obra, não deixe que o sentimento de inadequação, por causa da sua profissão, por causa da sua condição, por causa do seu antecedente passado, impeça de seguir sua liderança. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Então, nós falamos nessa aula de hoje sobre essas duas personagens importantes. Paulo de Tarso, um homem super qualificado, super preparado, que fez uma grande obra, escreveu mais de 1/4 do Novo Testamento, 13 epístolas, fora Hebreus, que eu creio que foi ele também. E também falando de Davi, que foi preparado por Deus no seu pastoreio, treinando ele ali, matando o urso, matando o leão, para depois enfrentar, né, passando as noites nas friagens, lá nas altas montanhas, que as ovelhas só vinham de tempos em tempos para o aprisco, quando virava a estação. E ele foi treinando ali, foi compondo seus salmos, porque ele tinha uma grande missão, que era ser chefe do povo de Israel.
E ele se apresentou para fazer essa obra no dia da batalha contra o gigante Golias, que todo Israel tremia, o próprio rei Saul, que era um guerreiro, um capitão, que tinha enfrentado muitas guerras, tremia. Abner, que era o seu comandante, mas Davi, com os apetrechos dele, com a funda dele, né? com o seu alforgezinho, o seu surrão, com a sua capinha, e essas pedrinhas ele foi e enfrentou, porque eles tinham um chamado divino. Então, resumindo mais uma vez, liderança é para quem foi chamado para exercê-la. Fora disso é muito difícil. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.